pessoal. No vídeo de hoje, quero estar comentando em primeira mão aqui, né, uma notícia muito curiosa que acabei de ver e, pessoalmente, acho importante estar falando sobre isso, né, porque além de eu estar fazendo uma análise aqui, né, eu também vou querer comentar algumas coisas muito importantes também. Pois bem, como vocês estão vendo aí na tela, eu já fiz questão de deixar fixado aqui o portal Brasil de Fato, que é um site, um portal ligado a páginas de esquerda, né, de Diário do Centro do Mundo, Brasil 247. Eles também recebem dinheiro do governo federal, é importante deixar claro isso. Eles recebem dinheiro do governo federal através da SECOM, né? E como vocês podem estar vendo aqui na manchete aqui, deputado do MBL, Guto Zacarias, é acusado de ter coagido ex-companheira a abortar. E farei questão também de ler a matéria completa aqui. Pois bem, o deputado estadual Guto Zacarias teria coagido a sua ex-companheira de 22 anos a realizar um aborto no primeiro semestre de 2024. A informação consta em uma denúncia oferecida pelo Ministério Público no dia 17 de julho de 2025 contra o parlamentar por violência psicológica contra a mulher no âmbito da Lei Maria da Penha. Pois bem, assim, eu acho que já por aqui, eu já quero assim, comentar uma coisa aqui que é o seguinte: violência psicológica, assim, isso é um conceito abstrato. Pode ser qualquer coisa, e é tão abstrato que, assim, é uma daquelas legislações bizarras, né, que é importante, sim, estar comentando sobre isso, porque não dá para o direito ficar se tratando de coisas abstratas, tem que ser de coisas concretas. Continuando aqui, o Brasil de fato teve acesso ao processo que corre em segredo de justiça e também ao boletim de ocorrência protocolado pela ex-companheira no dia 12 de fevereiro de 2025, denunciando por violência psicológica. Eu acho que por aqui eu já poderia terminar esse vídeo falando óbvio. O processo está em segredo de justiça, ou seja, não se tem as partes, não se sabe o que está ali no processo. Portanto, por não se saber aquilo que está no processo, não tem como uma pessoa se defender. E também, uma coisa que eu achei muito curiosa é como que um site como o Brasil de Fato, que é um site que recebe dinheiro do governo federal esse, que tem interesse, e esse ano podem ter certeza que vão utilizar toda a máquina possível para esmagar qualquer candidatura de direita, seja do Flávio Bolsonaro, a do Renan, a de algum outro candidato que venha a surgir também. Podem ter certeza. O que eles vão tentar fazer para criar notícias falsas, manchetes falsas, eles vão utilizar. Né? E é importante estar comentando aqui também, né, a questão de estar em segredo de justiça aqui. Assim, uma coisa seria o processo estar aberto e, tendo o processo aberto, saber do que de fato a pessoa está sendo acusada e por que está sendo acusada. Quando um processo está em segredo de justiça, minha percepção, pode muito bem esse jornal aí, de fato, ter recebido a denúncia, ter recebido o processo ali, e ter, assim, decidido plantar uma notícia falsa. Simples. Plantar essa notícia falsa aqui pro Guto aqui, para tentar criar uma manchete, uma narrativa que venha a prejudicá-lo eleitoralmente esse ano, que venha também a atacar o MBL e a missão também. Né? Lembrando que nessa semana agora começou a sair uma série de pesquisas eleitorais que mostram o Renan Santos. Né? Se o pessoal às vezes zombava que o Renan tipo, tinha 1, 2%, esquece. Qualquer pessoa que faz uma análise política séria já assim, não dá para negar de que o Renan, no mínimo, ele tem 5% estabelecido já. Em algumas pesquisas, essa última que saiu da Atlas agora, ele teve 7%. No estado de Santa Catarina, teve uma pesquisa eleitoral também. Pensam, gente, no estado mais bolsonarista do Brasil, o Renan está pontuando 5%. Pensam o que é um estado mais bolsonarista do Brasil, com o Renan Santos, já agora, início de abril, já pontuando 5%, e essa porcentagem também se refletindo para o Marcelo Brigadeiro também. Então, gente, assim, conforme a missão, o MBL for crescendo, vai ser cada vez mais comum esse tipo de manchete, esse tipo de notícia, principalmente ano eleitoral. Você que é militante, você que é apoiador, não se surpreenda e esteja preparado para lidar com esse tipo de coisa. E não é difícil lidar com esse tipo de coisa aqui.
teve a manchete aqui, certo? Deputado do MBL, Guto Zacarias, é acusado de ter coagido ex-companheira a abortar. Qualquer pessoa que tenha um esforço de ler um pouco da notícia em si, ó, já descobre aqui, ó, o Brasil de fato teve acesso ao processo que corre segredo de justiça e também ao boletim de ocorrência. Só pelo fato aqui de estar em segredo de justiça aqui, assim, não se sabe de fato o que está nesse processo, pode ser assim, qualquer coisa, que não seja isso que a manchete fez, que a manchete colocou aqui, pode ser alguma outra coisa, e também, vocês sabem por que eles fazem isso? Por quê? Porque agora, como é ano de eleição, podem ter certeza que o governo, assim, ele já tem uma máquina multibilionária, eles, assim, vão gozar de muito dinheiro para ficar mandando dinheiro para esses portais, Diário do Centro do Mundo, do Brasil 247, toda a esgotosfera esquerdista, entupir eles de dinheiro. Aí, tipo, como esse pessoal vai estar com muito dinheiro, eles vão ficar criando essas manchetes falsas, porque sabem que mesmo se perderem na justiça e tem que fazer retratação, o desgaste que eles, assim, acabam valendo a pena eles criarem um desgaste para a pessoa ali, algo que vai atrapalhar a sua pré-candidatura, a sua candidatura, para tentar criar aquela falsa impressão na sociedade de não sei o quê, através de manchete, como a gente viu aqui, vale muito a pena fazer isso, porque eles sabem que as consequências para isso seriam poucas com relação aos ganhos que eles podem obter. 2026, eles vão operar por essa lógica. Tanto que isso explica porque que tanto petista quanto bolsonarista sempre insistem em ficar repercutindo assim, diversas mentiras sobre o MBL, que, assim, são notícias falsas, mentirosas. O MBL vai lá, processa e ganha. Por quê? Porque para eles isso vale muito a pena. Porque as consequências desse tipo de coisa são pequenas para um lucro grande, isso aí. Pensa assim. Por exemplo, se eu sou uma pessoa, às vezes, eu estou começando a descobrir o pessoal do MBL agora, vendo os vídeos do Renan ali. A pessoa que é despolitizada, que não costuma acompanhar muito, quando a pessoa vê esse tipo de manchete aqui, assim, a pessoa toma um susto na hora. A pessoa fica até ressabiada, tipo, pô, será que realmente eu vou apoiar esses caras mesmo? Mas olha só isso daqui e tal. Né? Eles pensam isso. Eles fazem para tentar enganar esse eleitor despolitizado. Porque quem é politizado de fato sabe. Dentro da direita aqui, nós, do Movimento Brasil Livre, assim, a gente já está tão acostumado a tomar essas porradas já, como, por exemplo, no caso do Arthur. Teve promotora do Ministério Público que denunciou o Arthur Duval por racismo, por conta do áudio dele para a Ucrânia. O próprio Renan Santos também está sofrendo um processo agora por aporofobia, por conta das críticas que eles. Por conta das críticas que ele faz à favela, e a todo o contexto político que envolve favelas. Né? Ou seja, esse ano é ano de guerra, pessoal. Vocês têm que estar preparados para a guerra. Chega da gente ser aquelas Maria Mole, tipo, ai não, vou ter alguma crítica aqui, não sei o quê. Não, gente, esse ano não é ano de crítica. Crítica a gente faz depois. Esse ano tem que defender. É ano de guerra. Todos os outros vão estar defendendo. Por exemplo, mesmo o Flávio, o Lula, que eles fazem um monte de cagada, cometem crimes, fazem isso e aquilo, pergunta se os militantes deles, os apoiadores deles, fica com esse joguinho de puta. De, ai, não sei o que, tá, não sei o que. Ou simplesmente sabe, pô, 2026, ano de eleição, se prepare para tudo. Né? E agora, saindo um pouco do meu lado mais militante, indo mais para o lado de a análise simples e fria, agora, não vou estar falando agora como um apoiador e militante do Movimento Brasil Livre. Se você não gosta do MBL, assim, agora eu vou fazer a análise fria. Entendido? Tá certo. Dessa situação que a gente viu do Guto, dessa notícia que a gente viu do Guto, a gente pode tomar dois caminhos. O primeiro caminho que é, Guto Zacarias de fato fez isso, ele fez isso, e tipo, se de fato ele fez isso, assim, ele tem só que se ferrar só. O Guto, nesse caso, se ele realmente fez isso, assim, eu sou uma pessoa contra o aborto, para mim, assim, não tem aborto em caso nenhum, e o homem tem que ter a responsabilidade de assumir pelo filho que fez. Homem que não assume o que o filho que fez é um babaca, um covarde, e tem que ser tem que ser foder um cara desses. Se realmente o Guto fez isso, assim, que ele seja expulso do movimento, expulso do partido e, tipo, vá-te embora daqui. Essa é a minha posição. Simples. E que inclusive, também,
né? Quando eu acho que no primeiro momento ele deve sim chegar e falar, ó, eu, Guto Zacarias, teve essa notícia é falsa, e quando eu tiver acesso ao processo, porque por ele estar em segredo de justiça, eu, assim, respondo ponto a ponto do que eu estou sendo acusado aqui. É isso que ele tem que fazer, e é isso que se espera de alguém que faça parte do Movimento Brasil Livre. Agora, agora indo para o outro caminho agora, que é o de fato, ele é inocente, e assim, aconteceu o que eu falei antes. Tá criando uma notícia falsa para tentar prejudicá-lo. É simples. Basta ele fazer o que eu falei antes, ó. Pronto, notícia falsa aqui. Quando tiver acesso ao processo, porque ele ainda corre em segredo de justiça, e quando o processo está em segredo de justiça, a parte acusada não tem acesso ao processo. Já começa por aí. Quando ele tiver acesso ao processo, vou lá e respondo ele ponto a ponto desmentindo. Pronto. Né? Né? E também, né, caso ele seja de fato inocente e tal, prova mais um bom, prova o que eu falei antes, de que 2026 é um ano de guerra e que vai surgir esse tipo de coisa. Simples, o que eles puderem achar para criar alguma manchete dessas. Por exemplo, eu me questiono também, assim, não sei se é o caso, mas pode ser possível que às vezes tenham abordado alguma mulher tal, que o Guto tenha tido alguma relação, algum momento na vida, foram lá até essa mulher e podem ter também oferecido um dinheiro para ela, ó. Ó, faz uma denúncia falsa aqui, não sei o que tal, eu vou dar o dinheiro por fora aqui, você faz a denúncia aqui, qualquer coisa que você fala que não tinha certeza tal. E a gente sabe que esse tipo de coisa acontece muito, por quê? Porque agora, saindo do MBL e comentando os próprios casos que aconteceu dentro do bolsonarismo, teve tanto o caso do Gabriel Monteiro quanto do Eduardo Bolsonaro. No caso do Gabriel Monteiro, até hoje não se tem acesso o processo dele, que ele inclusive ficou até preso por um período, até hoje corre em segredo de justiça, nunca se soube do que ele realmente foi acusado naquilo lá e quais eram as provas, quais eram as evidências do que ele estava sendo acusado naquilo lá, né? E assim, fizer assim, transformar a vida dele no inferno aquilo lá, seja com um monte de acusação de Pedro e de estupro, assim. Assim, a mídia falou uma coisa, mas não dá para ter certeza sem ter acesso ao processo. Já começa por aí. Né? E no caso do Eduardo Bolsonaro, para quem tem boa memória, vai se lembrar que justo no ano de eleição, que foi 2018, ele foi vítima de uma falsa acusação de estupro e de violência doméstica por parte daquela tal de Patrícia Leles. Né? E a mídia fez um estardalhaço na época, não sei o quê. Aí vocês sabem o que aconteceu depois? A própria Patrícia Leles admitiu que estava mentindo, que a história era falsa. Aquilo lá. Que a história era falsa e que ela fez aquilo lá para tentar prejudicar o Eduardo Bolsonaro. E eu hoje, 2026, assim, não me simpatizo com o Eduardo Bolsonaro, acho ele um bosta, mas reconheço que nesse âmbito ele foi uma vítima. Isso aí, tentaram, assim, eu acho, assim, é muito possível que o que estão tentando fazer com o Guto foi a mesma coisa que fizeram com o Eduardo Bolsonaro em 2018. Por quê? Por conta do desespero. Essa gente sabe que conforme você vai mais crescendo, né, assim, quando a pessoa está desesperada, ela parte para tudo. Ela parte tanto para tudo, né, que eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Assim, graças a Deus, nem sou mais inscrito no canal do Nando Moura aqui, mas assim, para vocês verem o nível de desespero. O cara me faz uma capa, uma thumbnail de vídeo, uma foto da Amanda Vetorazzo aqui, escrito tráfico, assassinato e prostituição. Assim, é desse nível para baixo que vai ser a disputa política este ano. Tenho certeza absoluta disso. Né? E para quem é militante, fiquem atentos com isso, fiquem espertos e já estejam preparados para ir para isso. Bom, o vídeo é isso. A minha opinião sobre isso, a minha análise está feita. Me diga aqui nos comentários. Assim, se você é uma pessoa que não gosta do MBL, ou gosta também, me diga nos comentários. O que você acha disso? Vocês acham que o Guto realmente fez isso ou não? E, assim, qual que é a postura que o Guto deve tomar? Eu já deixei claro aqui, eu acho que é importante até frisar aqui. O Guto, independentemente se essa história for verdadeira ou falsa, ele tem que vir a público e esclarecê-la.
E eu já até deixei aqui até como, na minha percepção, ele deve esclarecer que foi publicada essa matéria aqui por um jornal aqui. Esse jornal aqui recebe dinheiro do governo federal aqui, fizeram essa manchete aqui. Estou dizendo prontamente que não, que é uma manchete falsa, que eu não fiz isso, e de que, quando eu obtiver acesso ao processo, farei questão de estar me defendendo e expondo o processo ali, deixando todas claras. Até mesmo como uma forma também de propaganda também. Por quê? Porque eu garanto para vocês, não existe uma forma melhor de propaganda do que ter esse tipo de matéria que eu mostrei para vocês agora há pouco, e ela ser simplesmente desmentida, se provar que é uma matéria falsa, porque isso mostra, assim, tanto o desespero do outro lado, e também mostra que você está disposto a ser transparente e deixar as coisas a limpo, que é disso que realmente se precisa na política, gente. Bom, agradeço a presença de todos até aqui. Daqui a pouco eu vou estar soltando um outro vídeo longo também, que vai ser justamente do evento do Guto, que ele esteve aqui em Ribeirão Preto, que foi um evento maravilhoso. Pude conversar com o Guto. Infelizmente, essa matéria que eu vi foi postada hoje. Porque, assim, se fosse ontem, assim, eu já teria questionado o Guto sobre isso. Mas, infelizmente, como isso foi postado hoje pelo diário, pelo Brasil de Fato, foi postado hoje essa matéria, não tive a oportunidade de questioná-lo pessoalmente, mas se eu tivesse, eu digo assim, teria questionado sim. Eu vou estar postando esse vídeo tanto do discurso do Guto, da Karen, e também do Rafael Macris também. Né? E também hoje, 7 da noite, tem a entrevista mais do que especial com o Arthur Gurgel, que é pré-candidato a deputado distrital, e vocês vão poder conhecer melhor sobre o pré-candidato, sobre o Distrito Federal também, e eu convido vocês para estarem conosco nessa entrevista. É isso, pessoal. Fica com Deus e até daqui a pouco.